aí, tudo bem? Recentemente eu postei aqui no meu canal duas videoaulas falando sobre programação em uma linguagem chamada Portugal, onde a gente utiliza o programa Visual G, certo? E quando eu falei dos programas que a gente fez, havia ali uma parte onde você tem que declarar variáveis, tá bom? Então nós usamos variáveis do tipo real, variáveis do tipo inteiro, e isso aí está relacionado aos tipos de dados que a programação entende, certo? E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quais são, de maneira geral, os tipos de dados? É bem verdade que, por exemplo, quando você trabalha com Portugal, com Visual G, você tem que declarar as variáveis, né? Em Java você tem que declarar variável, em C você tem que declarar variável. Já em algumas outras linguagens, como Python e MATLAB, por exemplo, você não tem que se preocupar com isso, porque a IDE, o compilador que você está utilizando, ele automaticamente vai interpretar aquela informação ali, vai dar um significado à sua variável, certo? Mas de maneira geral é o seguinte, eu coloquei aqui os principais, não são todos os tipos de dados, beleza? Char, int, float, double, boolean e string, né? Na verdade, porque é o seguinte, vamos começar falando de cada um aqui. Por que eu coloquei só esses e disse que tem mais? Porque alguns desses aqui tem umas subdivisões. Por exemplo, char você pode ter unsigned char e signed char. Então vai mudar alguns detalhezinhos técnicos, né? Por exemplo, o float, o double, você vai ter também o long double, que tudo está relacionado mais ou menos à questão do gerenciamento da memória, de quanto de memória cada dado desse aqui vai poder usar, certo? Mas, no fim das contas, ninguém memoriza isso em todos os detalhes, não. Eu vou deixar aqui na descrição uma tabelazinha que eu encontrei em uma apostila, bem legal, mostrando todos os tipos de dados, né, os principais, e quanto de memória cada um deles ocupa e qual o valor, né, que eles podem assumir, beleza? Então, explicando aqui, primeiro, char. O que é que esse char? Esse char vem de caractere, né? Então, quando você digita a letra A na tela, isso aí é, na verdade, o quê? Um caractere. Então, o computador ele interpreta a letra A como sendo um valor de uma variável chamada caractere. Então, pode ser uma letra, pode ser um número. Quando você escreve, por exemplo, Olá Mundo, você está usando o quê? Uma sequência de caracteres, tá bom? Int. Esse int vem de inteiro, então é o conjunto dos números inteiros, de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, certo? Ele não vai de menos infinito até infinito, os valores dele estão relacionados na tabela que eu deixei na descrição, certo? Float e double, o que é que significam eles? Se aqui é inteiro, float e double são números reais. O que vai diferenciar é o tamanho, certo, desses números reais. O quão grande pode ir, pode ser o número, né? Vai depender. Então, a sua escolha vai ser float ou double. O double, ele tende a ser, tende a utilizar, comportar, na verdade, volume, um valor maior do que o float, beleza? Boolean, esse tipo de dado aqui. Boolean vem da álgebra de Boole, né? A álgebra de Boole e a lógica, no caso, é assim, o Boolean ele pode ser entendido como um valor lógico. Sendo um valor lógico, ele pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso, beleza? E string, na verdade, é uma cadeia de caracteres, né? Na verdade, é um vetor de caracteres, um vetor de char. Tá bom? Então, quando você escreve uma palavra é, na verdade, o quê? É um conjunto de letras. Então, esse conjunto de letras, na computação, a gente dá o nome de vetor de caracteres, ou um vetor de char, tá bom? Então, de maneira geral, são esses os tipos de dados. No Visual G, você vai ter uma coisa mais enxuta, certo? Então, eu vou deixar a fonte aqui, eu pesquisei na apostila também, quais são os tipos de dados que são aceitos e como é que você vai escrever cada um deles. Então, você vai ter caractere, que é, na verdade, o nosso char. Pode ser uma letra, pode ser um número, mas se for um número, ele não vai assumir o valor do número, certo? Ele vai assumir o valor do caractere mesmo.
inteiro, nós já falamos sobre ele, né? Então, enquanto algumas linguagens usam int, você vai utilizar em português mesmo, inteiro. Float ou double vai ser o quê? Real, número real, certo? E aqui eu escrevi lógico, sem acento. Ah, professor, está errado. Não, na verdade, quando você for digitar lá que você quer escrever uma variável do tipo booleano, né, você vai escrever lógico mesmo, porque não vai colocar o acento, certo? Então, char vai ser o caractere no Visual G, int vai ser inteiro, float ou double, agora eu não estou lembrado aqui, mas vai fazer o papel do número real, e o boolean vai ser o quê? Vai ser o valor lógico, tá certo? Então, assim fica mais fácil na hora de você escrever o seu programa. O que é que você vai precisar no seu programa? Vai ser um programa que trabalha com números inteiros? Vai ser um programa que trabalha com caracteres? Vai ser um programa que trabalha com sentenças, verdadeira ou falsa? Então, isso aqui é o básico para você entender o que você vai fazer com as variáveis e como você vai começar a programar. Beleza? Então, se você ainda não viu os outros dois vídeos falando sobre Visual G, dê uma olhadinha aí no canal, certo? E é isso aí. Dúvidas nos comentários, não deixe de olhar aí as fontes da descrição que eu vou deixar. E a gente se vê amanhã.